tudo bem? Aqui é o professor André Valente, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar aqui sobre a vírgula, né? Esse assunto que deixa aí todo mundo de cabelo em pé, tá? Primeira coisa aí que é importante é você saber que a vírgula não é uma pausa para respiração, tá? A vírgula é um separador sintático, ou seja, tá? Ela vai ser usada segundo regras de regência, concordância, regras de sintaxe. Ou seja, tá? Você precisa dar uma revisada aí na sintaxe, né? Sujeito, predicado, complementos verbais, adjuntos, né? Os adjuntos adverbiais principalmente, tá? Aposto, vocativo. Faça uma revisão sobre esse conteúdo, tá? Ele vai influenciar muito aí. E a vírgula, ela está relacionada a isso. Onde é que a gente vai usar a vírgula? Toda vez que a gente precisar marcar a separação entre uma palavra e uma expressão, duas palavras, duas expressões, enfim. Ou seja, toda vez que houver uma interrupção na relação direta entre termos da oração, tá? E onde é que a gente está proibido de usar a vírgula aí? Onde há relação direta. Tá? Então, por exemplo, duas das primeiras proibições sobre a vírgula. Não se coloca a vírgula entre sujeito e predicado, não se coloca a vírgula entre verbo e complemento verbal. Vamos ver dois exemplos aí dessa situação, tá? Entre sujeito e predicado. Então, nessa frase aqui, olha, esse aumento de ingestão de alimentos pouco saudáveis pode acarretar o surgimento precoce de doenças, como a obesidade. Então, localizando o verbo aí, primeira coisa, né? Locução verbal nesse caso, pode acarretar. Tá, qual que é o sujeito aí, né? O que é, quem é que pode acarretar alguma coisa, tá? Esse aumento da ingestão de alimentos pouco saudáveis. Então, nesse caso, esse é o sujeito, tá? Então não faz nenhum sentido colocar uma vírgula entre saudáveis e pode acarretar, porque existe uma relação direta, o sujeito concorda com a locução verbal nesse caso, tá? Então é isso. Se não tiver nada entre o verbo e o seu sujeito, tá? Nada que interrompa essa relação, não se coloca a vírgula entre sujeito e verbo e predicado. O outro caso é o caso do verbo e o objeto, tá? O complemento verbal, seja ele objeto direto, seja objeto indireto, não importa. Tá? Você não vai colocar a vírgula porque existe uma relação direta entre eles. Então, por exemplo, na frase, a formação educacional de surdos encontra uma série de empecilhos. Tá? Então vamos lá, a formação educacional de surdos é o sujeito, encontra, né? Quem encontra, encontra alguma coisa ou alguém. Então tem um complemento direto aí, né? Um objeto direto. Então aí não faz sentido ter vírgula. Agora, olha que interessante, né? Se nós colocarmos alguma coisa ali no meio, aí a vírgula aparece. Por exemplo, um adjunto adverbial. Então, vamos mudar a frase. Fica assim, ó. A formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Como no Brasil é uma informação que está interrompendo a relação entre o verbo encontrar e o seu complemento, que é uma série de empecilhos, tá? Aí a gente tem que colocar a vírgula isolando esse adjunto adverbial. Tá? Então fica assim, a formação educacional de surdos encontra, vírgula, no Brasil, vírgula, uma série de empecilhos. Outro caso em que não se deve utilizar a vírgula é quando nós temos uma conjunção subordinativa ou uma locução conjuntiva subordinativa e uma oração subordinada. Calma, eu sei que isso assusta, você vai precisar fazer uma revisão desse conteúdo, mas vamos lá, né? Vamos ver os exemplos aqui, tá? Olha só, frases como, tendo em vista que esses dados não são deletados. Então aqui, ó, tendo em vista que.
isso é uma locução conjuntiva, né? É um conjunto de palavras, uma expressão que exerce a função de locução. Então nós chamamos de locução conjuntiva, tá? Então tendo em vista que depois dele vem alguma coisa, que é a oração subordinada. Tá? Então, nesse caso, não pode existir vírgula. Então, essa é uma expressão bastante usada nas redações, tá? Então, uma dica aqui, para você não ter que se preocupar tanto com as regras e com esses nomes que assustam, tá? É você guardar a expressão, né? Quer dizer, se você for usar a expressão tendo em vista que, tá? Você já sabe que depois dela não pode ter a vírgula aí, se a oração subordinada vem logo na sequência, tá? Então, tendo em vista que esses dados não são deletados, não tem vírgula aí, tá? Então já guarda isso. A mesma coisa vale para outras expressões que terminam com que, tá? É importante que, né? Deve-se imaginar que, né? Podemos deduzir que, tá? Depois disso, não tem vírgula porque vem a oração subordinada aí, tá? Agora, quando é que a vírgula é fundamental? Presta atenção. Para isolar o aposto. Lembra o que é o aposto? O aposto é aquela palavra ou expressão que explica uma palavra ou expressão anterior. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Norberto Bobbio, filósofo italiano, afirma que a dignidade humana, etc, etc. Então aqui, ó, Norberto Bobbio, vírgula, filósofo italiano, vírgula, afirma que a dignidade humana, tá? Então, o aposto precisa sempre ser isolado por vírgula. Os adjuntos adverbiais longos. Adjunto adverbial formado por 3 ou mais palavras. Por exemplo, aqui, ó, nessa frase aqui, ó. Em primeiro lugar, é importante destacar que, tá? Nessa expressão, em primeiro lugar, tá? Essa própria expressão é um adjunto adverbial. Tá? Então ela começa a oração. Então depois dela tem que vir a vírgula. Então, em primeiro lugar, em primeira instância. Tá? E aí, continuando essa frase, né? Ó, em primeiro lugar, vírgula. É importante destacar que, vírgula. Nesse caso, a gente vai colocar a vírgula porque vai vir um adjunto adverbial agora. Olha só, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, vírgula. Então, olha só. Em função das novas tecnologias. São 5 palavras, tá? Tem que colocar a vírgula aí, tá? Internautas são cada vez mais expostos. Então essa frase completa ficaria da seguinte forma. Em primeiro lugar, vírgula. É importante destacar que, vírgula. Em função das novas tecnologias, vírgula. Internautas são cada vez mais expostos. Outro caso aí em que a vírgula é obrigatória é no uso de orações intercaladas. Tá? São orações que não têm relação sintática com a oração anterior, tá? Não são exatamente adjunto adverbial, são orações, né? Então não são orações subordinadas, não são orações coordenadas, elas não têm nenhuma relação sintática, tá? Mas elas são colocadas ali para trazer uma informação a mais, né? Vou dar um exemplo aqui para você, olha só. A mídia, com seu papel de trazer informações, deve tratar sobre os perigos, etc. Tá? Então tá aqui, ó, a mídia, vírgula, com seu papel de trazer informações, vírgula, deve tratar sobre os perigos, tá? Então aí tem vírgula por quê? Porque com seu papel de trazer informações é uma oração intercalada. Então aí a vírgula é obrigatória, tudo bem? E mais um caso em que a vírgula é obrigatória é no caso de enumeração. Tá? O que é uma enumeração? É uma sequência, uma lista de coisas, de palavras. Tá? Então um exemplo aí, olha só. Todos os dias milhares de pessoas acessam a internet em busca de informações, lazer, comunicação ou interação. Então aí a vírgula é obrigatória, ó. Informações, vírgula, lazer, vírgula, comunicação ou interação.
tá? Então, no caso da enumeração, você vai colocar a vírgula depois de cada elemento até o penúltimo, porque depois do penúltimo para o último virá uma conjunção, né? Que nesse caso foi ou, poderia ser e também, tá? Então, esses são os casos em que a vírgula deve ou não ser utilizada, tá bom? Então, eu espero que você tenha prestado atenção, assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Quando você estiver escrevendo a sua redação e surgir uma dúvida, pegue esse vídeo de novo, assiste novamente, tá? Para você não ter dúvidas, tá bom? E você pode também me acompanhar nas minhas redes sociais, tá? Meu perfil no Instagram, prof.valente. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.